a história que todo trader precisa entender. Em 1636, a Holanda vivia uma época de riquezas, comércio e avanço. Era o país mais rico do mundo e foi justamente ali que nasceu a primeira bolha especulativa da história, a famosa tulipomania. Mas o que quase ninguém conta é a história de um investidor comum chamado Jan van der Meer, que se tornou o símbolo perfeito de como a ganância, medo, pressões sociais podem destruir até as melhores oportunidades. Hoje você vai conhecer a história real desse período, com um olhar voltado para você que está no mercado financeiro, seja opções binárias, day trade, swing trade, Bitcoin ou bolsa de valores. A Holanda do século XVII era algo parecido com o que os Estados Unidos são hoje. Potência econômica, centro de inovação, referência de comércio, renda alta e importações de todo mundo. E foi assim que as tulipas trazidas da Turquia chegaram ao país. Só que as tulipas não eram plantas comuns. Elas tinham estrias coloridas, formadas por vírus que deixavam um desenho único e rapidamente se tornaram símbolo de riqueza. Quanto mais rara a tulipa, mais cara ela ficava. E quando eu digo cara, não é carinha. Uma única tulipa rara pode valer o mesmo valor de uma casa de 3 andares em Amsterdã. Esse foi o início do que chamamos de um mercado sem fundamento, alimentado apenas por expectativas. E Jan van der Meer era um simples artesão, trabalhava com madeira, ganhava pouco, mas era honesto. E como qualquer pessoa da época, ele começou a ouvir histórias como: fulano ganhou mais em um dia comprando tulipa do que ganharia a vida inteira trabalhando. Ciclano comprou 2 tulipas e agora tem 3 casas. É impossível perder dinheiro com tulipas, elas só sobem. Ian começou a ver todos ganhando dinheiro, menos ele. O vizinho prosperava, o cunhado prosperava, os colegas prosperavam. E aqui surge o primeiro alerta bíblico que atravessa os séculos. Provérbios 13:11. A riqueza obtida de forma desonesta diminuirá, mas quem a junta aos poucos terá cada vez mais. A Bíblia não é contra a riqueza, ela é contra o ritmo falso da riqueza. Ganhos rápidos, fáceis, sem base, vão embora rápido. Mas Ian ignorou isso. Ele começou comprando uma tulipa simples, depois 2 raras, e quando viu o valor aumentando todos os dias, deixou de trabalhar para viver de tulipas. Era como se um trader largasse o emprego no primeiro mês positivo. No início de 1637, alguns comerciantes começaram a perceber algo estranho. Ninguém mais comprava tulipa para plantar, ninguém comprava para decorar, ninguém comprava pela beleza. As pessoas compravam apenas para vender mais caro amanhã. Era puro mercado especulativo, sem fundamento. Mas Ian estava cego pelos ganhos. E não só ele, padeiros, agricultores, pescadores, todos estavam no mercado. E então surge outro alerta bíblico. 1 Timóteo 6:9. Os que querem ficar ricos caem em tentações e armadilhas, e muitos desejos insensatos levam à ruína. O versículo não diz não enriqueça, diz cuidado com a pressão, ganância, ilusões e decisões precipitadas. E Ian estava dentro dessas armadilhas. Um dia, em uma feira na cidade de Haarlem, um vendedor tentou leiloar uma tulipa rara, mas pela primeira vez em anos ninguém ofereceu um lance. Ninguém. A notícia se espalhou como fogo. Quem tinha tulipa tentou vender, quem tentou vender não encontrou comprador, e quem não encontrou o comprador entrou em pânico. Foi como um crash do Bitcoin, como um breakout de opções binárias, como o circuito break na bolsa. Em semanas, tulipas que valiam casas passaram a valer o mesmo que uma cebola. E Jan van der Meer perdeu tudo: casa hipotecada, dívidas, família desesperada. Ele precisou voltar a trabalhar com madeira, mas agora quebrado. Ian descobriu da forma mais dolorosa que ninguém ganha sempre. Mercado sobe, mercado cai. Nenhuma valorização é infinita. Não existe retorno garantido. Não existe lucro sem risco. E a Bíblia fecha esse ensinamento com um versículo perfeito em Lucas 14:28. Quem de vocês, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Antes de entrar no investimento, você precisa calcular o risco, calcular a perda possível, ter reserva, saber até onde aguentar, não usar dinheiro que não pode perder. Ian não calculou nada, entrou porque todo mundo estava ganhando e pagou o preço. A história de Ian é a história do cara que entra tarde no Bitcoin, operador que compra porque viu alguém postando lucro, iniciante que quer viver de trade antes de saber operar, pessoa que entra em hype sem estudar, investidor que confunde sorte com habilidade. As tulipas mudaram, os gráficos mudaram, o mundo mudou, mas o comportamento humano continua igual. Ganância sobe, medo desaba, e quem entende isso evita tragédias. E aqui está o ouro da história. A tulipomania não ensina sobre tulipas, ensina sobre comportamento. Se você quer crescer no mercado financeiro, você precisa de 3 coisas: disciplina, porque o mercado recompensa consistência; gestão de risco, quem protege o capital vive para ver a próxima oportunidade; humildade, quando você acha que é invencível, o mercado te derruba; e acima de tudo, Provérbios 21:5, os planos bem elaborados levam à fartura. O apressado sempre acaba na pobreza. Se você tivesse mostrado esse versículo para Jan van der Meer, talvez ele nunca tivesse perdido tudo.